noite a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. É uma alegria muito grande voltar a essa casa e hoje ter essa primazia da presença de vocês. É algo para mim muito enriquecedor. E quanto mais que nós temos aqui outras casas espíritas. Eu moro em Juiz de Fora, nasci em Carangola, mas moro em Juiz de Fora desde criança. E lá nós estamos no movimento espírita tentando fazer esse tipo de trabalho. Reunir os espíritas de outras casas espíritas em eventos que uma casa promova, a outra promove. E agora, em setembro, nós fizemos na casa onde eu trabalho, e a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, nós fizemos o primeiro encontro sobre mediunidade e tivemos um grande número de casas que foram nos prestigiar e também da região. E isso é importante, meus irmãos, porque nós precisamos dessa união, nós precisamos dessa participação. Eu falo que toda casa é abençoada, toda casa realiza curas, porque às vezes a gente não propaga, mas em toda parte a espiritualidade está presente, onde haja amor, boa vontade, fraternidade e a doutrina e o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então nós vamos falar 161 anos, o Livro dos Espíritos, Educando Almas. E essa preparação do ser imortal que todos nós somos é uma necessidade notável nos dias de hoje. Uma necessidade que nós devemos conhecer e fazer todo o possível para encaminhar crianças na evangelização, por exemplo, nossos familiares, sempre que pudermos, divulgando e vivendo a doutrina, porque o mundo precisa disso. Nós vemos tanta conturbação, nós vemos uma dificuldade atrás da outra, lutas, sofrimentos de todo tipo, violência graçando para todo lado. E, sobretudo, os benfeitores espirituais têm nos advertido. Dr. Bezerra de Menezes, eu estou estudando agora algumas mensagens do Dr. Bezerra, que foram transmitidas através de Divaldo Franco pela psicofonia, mensagens que foram nas viagens de Divaldo, no exterior, aqui no Brasil também. E numa das mensagens, que é do ano de 2010, ele transmitiu essa mensagem, Dr. Bezerra, na Califórnia, para os espíritas da Califórnia. E nessa mensagem, ele fala algo muito importante que é para nós pensarmos sobre isso. Ele fala que a obsessão hoje está graçando de maneira pandêmica. A pandemia, ela é maior que a epidemia. Quando existe uma epidemia num país, numa região, fica muito circunscrita ali. Mas a pandemia, ela é um aspecto mais quase global, quase o globo todo, quase toda a humanidade. E a Dr. Bezerra dividindo isso em 2010. Hoje, 8 anos depois, não é? 2018, nós estamos vendo isso. Porque o que há de desequilíbrio, de violência, de dificuldade de relacionamentos, desentendimentos no mundo todo, nós ficamos tendo a noção daquilo que ele advertiu há 8 anos atrás. Portanto, é importantíssimo nós estudarmos a doutrina, conhecê-la, e é o que nós vamos fazer aqui um pouquinho nesse momento, trazendo as questões relacionadas com o Livro dos Espíritos, porque nós bem sabemos que é a primeira obra da codificação. Então vamos ver o seguinte, iniciando. Primeiramente, eu trago aqueles prolegômenos, que significa, vamos dizer, um prefácio. E nesse prefácio, um pequeno trecho é o seguinte: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens,
abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Nessas primeiras palavras que abrem o livro dos Espíritos, nós já estamos tendo uma noção do que o Espiritismo tem a realizar, e na verdade, no movimento espírita, naquilo que nós todos podemos contribuir e podemos realizar. Porque nós estamos abrindo essa nova era. A doutrina espírita abre uma nova era. E sobre isso nós vamos falar nessa noite, em vários momentos, dessa grande transição que está acontecendo. Mas vejamos aqui também o momento em que Jesus promete o Consolador. Esse momento foi muito especial. Foi um instante em que Jesus estava se despedindo dos discípulos. Vejamos como ele vai dizer, e João é que vai registrar, no capítulo 14, versículos 16, 17, depois no 28, no 26, aliás. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse momento foi especial. Jesus estava se despedindo. Era a última ceia. Foi aquele momento, no capítulo 13, esse é o 14 de João, mas no 13 há aquele momento que é chamado de lava-pés, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Terminado isso, Judas sai da sala, porque os 12 estavam ali, mas naquele instante Judas se retira. E os demais não se surpreenderam, não ficaram admirados que ele se afastasse. Porque Judas era uma espécie de um tesoureiro, era também aquele que comprava as provisões quando eles iam pelas estradas. Então Judas saiu. Só que os demais não sabiam dos propósitos dele. Ele havia imaginado que quando terminasse tudo, que Jesus saísse lá para fora, os soldados de César iriam cercar Jesus. E Judas não queria a morte do mestre, e nem passou pela sua cabeça que tal coisa acontecesse. Ele queria que Jesus realizasse um milagre. E naquela hora, se impondo, mostrando o seu poder de realização de curas, de milagres e tudo mais. Porém, Jesus sabia. Os discípulos não, mas Jesus sabia. Ele antevia o que iria acontecer daí a pouco. E é nessa hora que ele vai fazer a promessa do Consolador, exatamente porque abriu uma porta de esperança, que mais tarde o Pai, Deus, não é, enviaria outro Consolador. Eu imagino que ele se colocou como o primeiro Consolador. E aí um ponto muito interessante, quando ele fala assim, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, os discípulos, o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Parece-me que eu tenho, assim, uma noção que Jesus estava dizendo dele mesmo, que seria o Espírito de verdade que viria mais adiante. Porque habita convosco e estará em vós. Quem é que habitava ali com ele? Era o próprio Mestre. Mas isso não tem importância, estou apenas registrando. Muito bem, aí a partir desse momento, nós ficamos sabendo que em determinada época o Consolador chegaria. E isso vai acontecer no ano de 1857, através do missionário professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele era um pedagogo muito famoso na França, tinha obras didáticas, e para não confundir, porque se ele colocasse no livro dos Espíritos Hippolyte Léon Denis Rivail, o pessoal, todo o povo, ia pensar que era mais um livro didático. E, no entanto, a diferença tinha que ser feita. E Allan Kardec, o nome que ele adotou, o pseudônimo, porém era um nome que ele havia vivido numa outra época, entre os druidas, e se chamava Allan Kardec. Muito bem, vejamos então o trabalho de Allan Kardec. Vamos ver o que ele pensava. E aí vamos ver assim, ele pensou as grandes questões do conhecimento humano.
e apresentou-as ao Espírito de verdade. Imaginemos o professor Rivaio começando a compor o livro. O que ele ia perguntar, como que ele ia abrir ali os capítulos, as partes, quais seriam do livro. Então ele estava naquele começo. E ele vai pensar grandes questões para propor ao Espírito de verdade. Levantou as dúvidas do homem moderno e esclareceu pontos controvertidos. Coisas que sempre suscitaram dúvidas, situações que nunca foram esclarecidas, e por isso ele vai buscar esses pontos. Buscou detalhes ignorados das grandes questões. Resgatou, aí vem uma parte muito importante, resgatou o Evangelho do Cristo das brumas da Idade Média, para que resplandecesse como o verdadeiro caminho para a regeneração da humanidade. Esses aspectos aqui são de Caibá Schutel. E quando eu li isso há muitos anos atrás, eu gostei muito. E sempre apresento, porque talvez não seja muito conhecido ou até desconhecido essa forma de apresentação do trabalho de Allan Kardec que Caibá Schutel realizou. Portanto, ele vai pegar exatamente os pontos mais difíceis, os que provocavam maiores discussões, os que eram os paradoxos aparentes, e assim por diante. Ele vai, então, compondo o livro e as perguntas para esclarecer exatamente esses pontos. Mas, em sequência, é importante observar um outro aspecto, que a doutrina espírita revolucionou velhos postulados. Aquilo que era muito antigo, aquilo que as pessoas mantinham crenças, como, por exemplo, o inferno, o purgatório, a morte, que terminando tudo, ou a pessoa vai para o inferno ou vai para o céu, alguma coisa assim. E então, que não havia uma vida espiritual, não havia também a noção de que somos espíritos imortais, nada disso. Portanto, ele vai, através das perguntas e das respostas da falange do Espírito de Verdade, ele vai revolucionar aquelas ideias que já eram muito ultrapassadas. Não mais as penas eternas como castigo. E isso era ponto que precisava ser esclarecido. Então Deus cria os seus filhos, depois os condena ao fogo do inferno. E o inferno, nós temos que lembrar o seguinte: o inferno foi fundado por Satanás. Quem era Satanás? Foi um dos anjos decaídos. Tem aquela história de que um grupo de anjos decaiu e voltou para o plano terreno e voltou para a inferioridade, e um deles era Satanás. Satanás funda o inferno e vai tomar conta dele. Depois, Deus manda os seus filhos, pecadores, segundo a crença, para o fogo do inferno. E depois que eles estão lá, nem Deus tira mais. Isso tem cabimento? E Deus criar seus filhos para ficar eternamente dentro de uma região como essa, com fogo o tempo todo? Que não tinha uma chuva, não tinha uma água, não tinha nada, é fogaréu mesmo. Então, não existe isso. Isso aí é coisa da infância da humanidade. Mas aí as pessoas hoje em dia ainda acreditam que muita gente vai para o inferno, e aí cá para nós. Eles acham que os espíritas são os primeiros que vão para o inferno. Outra coisa também, que a justiça divina é perfeita, equânime, igual para todos. E a gente sabe que no momento atual, e através dos tempos antigos também, as pessoas acham que Deus é injusto, que Deus comete muitas injustiças. E hoje em dia também, as pessoas falam: Deus não está nem aí para nós, Deus não sabe, nem está sabendo que essas coisas estão acontecendo, e começam a ficar descrentes, ou se revoltam. Mas o Espiritismo vem mostrar a plena justiça de Deus, porque existe um passado. Não é? Nós não temos só essa vida. Então nós somos espíritos antigos, nós somos espíritos imortais, que já viemos de muitas e muitas reencarnações múltiplas até chegar aos dias de hoje. Que a evolução é o determinismo da lei divina. Ninguém fica parado num ponto só e nunca mais progride. Olha que coisa maravilhosa, sabemos que nós progredimos, que nós evoluímos, que nós vamos voltar em melhores condições
se soubermos viver bem agora. Portanto, essa ideia da doutrina que ela nos transmite é muito avançada. É uma ideia que está na vanguarda dos conhecimentos humanos. A reencarnação como instrumento de progresso. Claro, porque para progredirmos, nós temos que ir e vir. Estamos aqui, voltamos para a nossa pátria de origem. Porque o mundo espiritual é a nossa pátria. Se nós somos espíritos, viemos de lá. O corpo é apenas uma veste. E então, quando essa veste fica deteriorada, por doenças, por idade, qualquer coisa, o corpo, então, chega na sua parte final do corpo. Mas o espírito não morre. Um filósofo espiritualista, ele diz o seguinte, que até hoje ninguém morreu. Nem o homem primitivo, nem os homens da caverna. Ninguém morreu. Quem morreu? O corpo. O espírito não. Então não morreu ninguém. E nossos familiares, nossos entes queridos não morreram. Morre o corpo. Agora, onde estão esses nossos queridos? No mundo espiritual. São espíritos. E com eles nós vamos nos encontrar. E eles estão próximos a nós. Isso tudo é o Espiritismo que veio mostrando esse progresso, essa evolução que nós todos estamos inseridos. O livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de fazer escolha, de escolher o caminho que quiser, porém, e se nós começarmos em muitas reencarnações a cometer sempre os mesmos erros, o livre-arbítrio pode ficar um pouquinho cansado, ou até bastante cansado, bloqueado por uns tempos, para que o espírito aprenda a lição. Não é castigo, é um aprendizado, mas aí depende de nós mesmos. Não é Deus que manda, agora você vai vir aí e vai ficar sem andar. Você vai ficar sem enxergar, não. É a nossa própria ação, o que nós fizemos de errado, é que vai trazer uma resposta da lei de ação e reação. Conforme o que fazemos, recebemos. Portanto, aí vem uma outra questão. A felicidade é uma conquista pessoal. Eu não posso achar que a minha felicidade é viver com determinado homem ou com determinada pessoa. E essa pessoa também não pode achar que é para ela ser feliz, tem que viver com aquela outra lá. Um dia, esse que nós escolhemos vai embora, resolve ir embora. Enjoou, ficou cansado, quer outra coisa, quer outra novidade, vai embora. Aí a pessoa fica infeliz e até se mata. Que é o maior erro que a pessoa pode fazer. Então ela não gosta dela mesma e não gosta de ninguém mais. E aquele outro que se foi, deixa aí. Não adianta prender ninguém que não quer mais ficar conosco. Então deixa ele embora. Agora, é porque nós não sabemos amar. Se soubéssemos amar de verdade, se esse amor fosse verdadeiro, nós deixaríamos a pessoa embora e aí que ela seja feliz. Se ela não pode ser feliz comigo, que seja feliz com alguém. Eu amo essa pessoa, quero que ela seja feliz onde é que ela seja. Agora, o que acontece? Terminou o relacionamento, a pessoa fala, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, mas também eu vou me vingar dela. Aonde estava o amor se 3 meses depois a pessoa já quer vingar? Não é? Então, a felicidade nós conquistamos. Deixa a pessoa ir para lá, vamos cuidar da nossa vida, que é muito melhor. Então, nós podemos fazer a nossa felicidade, não é? Gostar de nós mesmos e progredir. As leis morais, que são as leis da consciência. A terceira parte do Livro dos Espíritos estuda e mostra as leis morais, que são as leis da nossa consciência. Aí nós vamos encontrar ali a lei de justiça, amor e caridade, que é a 10ª lei, porque são 10 leis morais. A 10ª é a lei de justiça, amor e caridade, englobando tudo que o ser humano necessita. E o Espiritismo inaugura uma nova era para a humanidade. Mas agora vamos ver como começou o Livro dos Espíritos. Foi lançado em 1857, dia 18 de abril, essa foi a primeira edição. Mas ele era pequeno, ele só tinha 501 perguntas. Só depois é que Kardec vai aumentar. A segunda edição ele vai lançar em 1860. Aí sim, já estava apresentando o número que hoje nós temos.
1019 questões. E aí vamos ver como que ele está dividido. É importante porque nós precisamos estudar, é a obra básica da doutrina. E nós não podemos desconhecer essa obra básica. Vejamos, a introdução tem 17 itens. A primeira parte é chamada de causas primárias, é que vai tratar de Deus, os poderes de Deus, os atributos de Deus, melhor dizendo, né? Então, essa parte aí das causas primárias, ela constitui apenas 7% do livro todo. E mais tarde vai dar origem ao livro A Gênese, que tem 75 perguntas, essa parte da primeira parte, né, do Livro dos Espíritos, só tem 75 perguntas e 13 desdobramentos. Os desdobramentos são comentários de Allan Kardec. Então, quando eu falar desdobramento, é o comentário dele. A segunda parte é a maior, que trata do mundo espiritual, e ela consiste em 53% do livro. E vai dar depois, decorrência, o livro dos médiuns. E essa parte ela tem 538 perguntas e 119 desdobramentos. A terceira parte, que é as leis morais, ela consiste em 30% da obra. Ela vai ter 306 perguntas, 41 desdobramentos e vai dar origem ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Reparem bem como que é interessante isso. Porque a primeira parte, que é a causa primária, e dá origem à Gênese, vai dar origem ao último livro, ao quinto. Então, a sequência das obras foram interessantes. Elas eram aquelas que eram, vamos dizer, o momento mais certo. Não é? Então vem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Depois, em terceira, que vem o Evangelho segundo o Espiritismo. E no quarto, vamos ver aqui, vai vir o Céu e o Inferno. É o quarto livro da codificação, que ele trata das esperanças e consolações. É um livro muito pouco conhecido dos próprios espíritas, mas é um livro ótimo, extraordinário, interessante, e eu recomendo. Então, ele tem 99 perguntas, 18 desdobramentos, e consiste 10% da parte do livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno é o quarto. E, como eu disse, a Gênese, que é o quinto, foi lá no primeiro momento, né? Agora, na conclusão, aí nós temos 9 itens. Aqui está a capa do primeiro livro dos Espíritos. Missão do Espiritismo. Na verdade, qual seria a missão da doutrina espírita? É uma religião a mais? Veio para, vamos dizer, para cobrir uma falha, uma falta das outras religiões, ou veio para esclarecer, veio para confundir, ou veio para abrir caminhos, veio para criar outros obstáculos? Para que veio, afinal, a promessa do Cristo? Jesus disse mais tarde: eu vos enviarei outro Consolador. E aí, através do missionário, que é o Hipólito Leão Denis Rivaio, ele vai ser, nós vamos ver aí a consubstanciação, a concretização da promessa do Cristo através do Livro dos Espíritos e do trabalho de Allan Kardec. A doutrina, ela esclarece. E ela consola porque esclarece. A gente vê que as pessoas, quando tem na família um ente querido que falece, que desencarna, que morre, a pessoa se desestrutura. E muitas vezes fala assim: por que não foi meu vizinho? No vizinho pode acontecer muita coisa ruim, mas comigo não. Não é? Então, é o vizinho, devia ser um vizinho. A pessoa, então, não tem a menor noção. Quando ela é esclarecida, o motivo disso é diferente. Porque mesmo sentindo alguma dor, vazio, ainda, vamos dizer, não concordando, não aceitando, mas aí ela vai começar a pensar. Ela vai começar a entender o porquê das coisas. Por que a vida é tão passageira? E aí morreu, acabou tudo? Não. Nós somos imortais, nós somos espíritos. Então, que chamado nas outras religiões, especialmente no catolicismo, de almas, né? Mas só que essas almas, não se explica se elas são imortais, como é que fica do lado de lá. Então as almas, ou elas vão para o céu, ou elas vão para o inferno. Só tem 2 lugares para elas irem.
Mas nós sabemos que existem os mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados, que isso é uma coisa fantástica. Nosso globo não é o único que tem uma humanidade, mas nesse universo imenso que nós não temos condições de avaliar, muitos e muitos mundos estão aí com as suas humanidades, que são nossos irmãos, porque todos foram criados pelo mesmo Pai. Que Deus criou o universo, criou as humanidades, criou os espíritos. E isso é muito grande para nós. Nossa inteligência atual, ela não consegue abarcar tudo isso, entender, compreender profundamente, porque Deus é eterno. Não teve princípio, não teve fim, não terá fim. E o que é não ter princípio? Nossa cabeça não entende. Porque nós temos princípio. Tivemos. Um dia, Deus nos criou. Cada um de nós. Fomos criados. Então, naquele dia, Deus cria. E aí vem através da série divinamente fatal dos reinos da natureza. Então, o processo todo até chegar no ser humano. E nesse caso, a partir daí, nós somos espíritos imortais. Nunca morreremos. Nós vamos viver para toda a eternidade. A cabeça da gente não aguenta muito não, né? A gente fica assim, cheio de perguntas. Como é que pode ser isso? Como é que vai ser? Não sabemos. Mas, que é lógico, é. Porque se morreu, acabou, então para que criou? Para que Deus criou se era para uma pequena vida? Não é? Tem uns que têm uma vida que dura 1 minuto, morre, nascer, outros já nascem mortos, e outros vivem 100 e poucos anos, que é muito pequeno, diante da imortalidade, da eternidade e tudo mais. Então, a doutrina, ela, ao esclarecer, ela consola. E um outro aspecto, cristianizar, veio trazer o Evangelho do Cristo para o entendimento atual. Porque muita coisa que existe no Evangelho, nós não temos condição de interpretar. A profundidade, a beleza e tudo mais. Porém, com o Espiritismo, nós temos uma visão tão ampla, tão bela, tão majestosa, que aí sim nós entendemos a importância de Jesus na face da Terra. Ele que é o governador espiritual do planeta. E isso tudo aí faz com que o Espírito se liberte. É a liberdade. É nos libertar do passado, nos libertar dos condicionamentos que nos prendem, que nos amarram. Porque essa liberdade é a liberdade do espírito evoluído. Pensemos, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, que eu mencionei, Emmanuel, Joana de Ângeles. Imaginemos esses espíritos tão evoluídos, que já vieram através de muitas encarnações. Então eles já se libertaram do peso da vida física, do corpo físico, da carne, como se diz. Então, eles já estão completamente livres disso tudo. Podem até voltar a encarnar, podem voltar por uma missão, por amor, porque vieram ajudar, mas já não estão mais naquela situação kármica de muito sofrimento, de muita provação, porque já venceram tudo isso. Mas nós vamos chegar lá, não podemos desanimar não. O nosso trajeto é esse mesmo. Então, com o conhecimento da doutrina, nós vamos ter condições mais facilitadas para vencer o momento que nós estamos vivendo. Vencer as dificuldades, as lutas, as dores, tudo. Porque nós não vamos perder a esperança. Nós vamos saber o caminho. Então, o Espiritismo é a religião cósmica do amor. Esse amor que nós temos que aprender, não é, meus irmãos? Nós estamos no aprendizado do amor. O amor é o sentimento. E amar é a prática do sentimento. Nós estamos entre o amor e o amar. Mas nós amamos com muitos erros, com muitas falhas. Mas, na verdade, é paixão, ideia de posse. Não é? Então eu domino aquele que eu amo, eu quero que seja desse jeito, e não pode ir embora, não pode... e assim por diante. E hoje em dia a gente vê aí, infelizmente, que a televisão mostra da pior forma possível o que é o sentimento, da pior forma possível. E eu me admiro muito que às vezes pessoas famosas dão entrevistas
estão casando com alguém, alguma coisa, falam assim, é o homem da minha vida. Só que esse homem da minha vida dura só 3 anos, 5 anos, aí já vai durar o homem da minha vida. E ele também fala, é a mulher da minha vida. Eu quero envelhecer com ela, só que envelhece só 3 anos, 5 anos, 10 anos, não passa disso, não é? Então volta tudo outra vez, porque não é amor, é assim, uma paixão, é uma coisa passageira, não é? Amor é muito diferente, Jesus vai ensinar. Francisco de Assis, esses espíritos muito evoluídos vieram ensinar isso pra gente. É difícil, não é fácil não. Porque aí vem ciúme, inveja, desespero, e essa coisa toda da nossa fragilidade que ainda existe. Mas vamos na sequência. Aí nós vamos aprender que existe uma ciência chamada de ciência do infinito. Vejamos bem, se nós somos imortais, temos diante de nós o quê? O infinito. Não é pouca coisa não, mas nós nem sabemos como que é isso. Então, Allan Kardec fala, como, e porque ele fala para adquirir a ciência do infinito, leva muito tempo, não é? Então, como pretender, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que efetuar demanda tempo? Muito tempo mesmo. Mas nós temos muito tempo. Nós somos imortais, nós temos o infinito. Então nós temos muito tempo. E aí vamos usar esse tempo, não é? Da melhor maneira possível. Essa frase aí de Kardec, ela está na introdução. É a introdução 13. Agora esse que está aparecendo aí aos poucos é Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec e deixou livros fantásticos. E ele fala assim, um tempo se acaba. Novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. Ele faz uma comparação, não é? É o nascimento de uma outra situação, de um outro momento do planeta e tal. Então é um parto doloroso. A tarefa a cumprir é grande. A educação do homem deve ser refeita. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, visível e invisível, a vida espiritual, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. Esse é Leon Denis. E o livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um dos livros mais lindos que eu já li nessa vida, que eu leio, releio ao longo dos anos. E estou sempre citando, trazendo textos de Leon Denis. Muito bem, mas olha que naquela época, esse livro foi escrito no início do século XX, naquela primeira década do século XX. Então, ele já está falando, a educação do homem deve ser refeita. Ele não estava indo bem naquela época, imagina hoje. Imagina hoje. A educação é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Infelizmente, a educação aqui do Brasil, em outros países está bem mais adiantada, não é? Então nós estamos vivendo momentos muito difíceis na educação. Eu tenho 3 filhos que são professores. Eu falo que lá na minha família eles gostam de sofrer. Porque para ser professor tem que ter muito amor. Não pode desanimar. Elas não desanimam. Então, sempre com aquela esperança, sempre tratando. As crianças hoje, elas acatam o professor, e algumas batem no professor, não é? Mas então, se não é as crianças, vem a mãe. A mãe, se tiver uma reclamação do filho, ela vem bater no professor. Acontece mesmo. Uma delas jogou uma mesa em cima da minha filha. Então, a gente vê assim, como que a coisa hoje é difícil, não é? Então nós estamos passando por um momento de grande transição, que é um momento de crise mundial. Não é só aqui, a gente sabe
a gente vê pela TV, não é? Eu estava até comentando agora mesmo, os imigrantes, aquela grande caravana que está vindo, e aquele pessoal não sabe onde vai, não tem casa. Pode ser mais sofrimento que isso? É muito triste. Agora, Emmanuel vai nos ensinar uma coisa muito importante. Isso está no livro dele, Fonte Viva. Ele fala assim, isso, meus irmãos, é importantíssimo. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Quem é o Espírito? Nós. Ele está falando no plural, mas significa o coletivo. Aliás, ele está falando no singular, o Espírito, mas significa o coletivo, o plural. Então, todos os Espíritos. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. De repente, nós vamos ficar sabendo que Deus está em nós. Isso é muito importante. Aí diz assim, mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Vamos ficar aqui, não vamos ler ainda a frase de baixo não. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Nós temos a genética divina. Não sabíamos disso. Estamos sabendo aos poucos. Ficamos sabendo. Porque agora é hora de sabermos que Deus está em nós. Então nós temos vamos dizer assim, alguma coisa divina em nós. Mesmo o terrorista, mesmo o violento, mesmo o terrorista, o que comete crimes hediondos, e esses todos que a gente vê aí, e que queremos até que eles desapareçam para todo sempre. Mas são o quê? Nossos irmãos. Um dia vão melhorar. Um dia vão melhorar. Nós não sabemos o que fomos quando éramos os homens e as mulheres da caverna. Nós já fomos da caverna, bem daqueles bonitinhos da caverna. Homens e mulheres da caverna. Não é? Chegamos agora hoje, estamos bem mais bonitinhos que naquela época, graças a Deus. Então, nós agora ficamos sabendo um pouco mais. Que nós trazemos Deus em nós. Então, é algo que vamos descobrindo. Nós vamos descobrindo isso. E aí, essa centelha divina que existe dentro de nós está em germe, claro. Apagadinha ainda, quietinha. Como uma sementinha que vai começar a brotar quando a pessoa começar a querer melhorar. Quando é que a pessoa quer pensar na vida? Quando ela pergunta, o que estou fazendo aqui? Por que essa vida? O que eu estou fazendo? Qual o sentido da vida? Se a pessoa começa a perguntar isso, ela está acordando. Ela está despertando para conseguir entender a vida e saber quem ela é. Se conscientizar disso. É o que nós precisamos nos conscientizar. E saber que Deus está em nós é algo maravilhoso. Nós podemos melhorar a nossa vida, nós podemos ser pessoas melhores porque Deus deixou em nós uma fagulha, uma centelha, um germezinho, alguma coisa, não é? Então é Emmanuel que está falando isso. Bem, aí ele está dizendo, mas para que essa luz divina que existe dentro de nós se destaque da nossa treva ainda, que nós estamos na treva, da escuridão, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Nós já somos pessoas que vivemos milênios, já passamos por milênios. Então isso é bom, porque é sinal que nós já andamos, né? Nós já estamos aqui. Graças a Deus, nós não cometemos violência, não cometemos crimes, nós queremos uma paz, não é? Uma vida de paz, de amor. É isso que nós queremos. Nós estamos aprendendo a fazer a caridade que é o amor em ação. Nós já estamos aprendendo a caridade em todos os seus aspectos, que não é só dar uma cesta básica, ou um prato de comida, ou um dinheiro, uma roupa. Não, a caridade de todos os níveis. A caridade que começa em casa.
com os familiares, porque às vezes a pessoa boazinha lá fora, dentro de casa, é um tirano, maltrata os filhos, maltrata a mulher, maltrata todo mundo, então por que adianta ficar bonitinho lá fora? Um dia vai cair a máscara, que isso aí é uma máscara, não é? Então, nós estamos começando a aprender isso. E depois Emmanuel termina assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás um paraíso na terra. É isso. É isso. Isso é o futuro. Agora depende de nós, não é? Vejamos o seguinte. Falando ainda de educação, na questão 685, letra A, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz assim: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar o caráter, os caracteres, né? Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E é mesmo, porque nós estamos condicionados. Desde que nascemos, se nossos pais são educados e nos querem transmitir isso, nós vamos começar a receber isso enquanto estamos começando a andar, começando a falar. Fala muito obrigado, fala isso, não xinga, não chora, não faz isso, não faz aquilo. Aquelas coisas que podem prejudicar e que são do processo educativo e que são condicionamento. Nós ficamos condicionados, não é? Quando acostumamos. Eu sou, na minha família, se meus bisnetos, agora eu tenho bisnetos, se meus bisnetos seguirem realmente a doutrina, nós vamos estar na 6ª geração de espírito. Segundo eu soube, é a única no mundo. Tem algumas outras famílias que chegaram nesse ponto, mas são assim 2 ou 3. Acontece que meus avós paternos eram espíritas. Meus avós maternos eram espíritas de frequentar, não é só de falar que eram. Quando aquele que seria meu pai conheceu aquela que seria minha mãe, os dois hoje, eles já eram espíritas, os dois. Então, quando eles casaram, eles eram espíritas. E nós fomos criados no espiritismo. E lá na minha casa, as coisas eram assim, tudo era, por favor, muito obrigada, por licença, não se falava palavrão. Até hoje, eu vou falar uma coisa com vocês, até hoje eu não falo palavrão. Tem palavrão que eu nunca falei na minha vida e nunca vou falar. Porque eu aprendi outras coisas, então não preciso usar essa linguagem assim. Então eu sei que isso é difícil de acontecer, mas lá na nossa família foi assim, porque meus pais eram assim. Então isso para nós é natural, não é? E com isso, eles acharam muita graça, porque agora nós temos um cachorro lá em casa. E eu quero passar, falo com o cachorro, com licença. Porque a gente está tão acostumado, aí minha filha fala assim, não, com o cachorro a gente não fala com licença, não, a gente fala, sai daí, porque senão ele não sai, né? Ele não conhece com licença, por favor, essas coisas todas. É o hábito. Você fala com licença, com tudo você fala com o cachorro, com licença. Aí ele fica olhando para sua cara, aquela cara bonitinha de cachorro. Então, meus irmãos, é assim que a coisa funciona. Não é? Aos poucos nós vamos adquirindo condicionamento. Eu sou condicionada em algumas coisas que meus pais passaram. E aí eu acho bom, né? Não acho ruim, não acho bom. Agora Kardec ainda. Esse aqui parece que foi escrito hoje de manhã. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de se admirar as consequências danosas, desastrosas que daí resultam. Olha bem, isso acontece demais todo dia. Todo dia. Eu viajo às vezes muito cedo, muito de madrugada, porque tem que ir para um lugar, para outro, vou pegar avião num lugar e tal. Aí venho muito cedo. 5 horas da manhã, muitas vezes está terminando uma festa
como é que eles falam, uma balada, alguma coisa, aí vem aquele monte de pessoas, muitas vezes adolescentes, a maior parte, né? Então você vê ali, não estou dizendo que eles são assim, mas estou dizendo, é um grupo assim que às vezes Kardec estava imaginando, não é? E ali naquele meio pode ter pessoas muito educadas e outras muito deseducadas. Então, mas tudo disso vem na torrente da população. Aí nas escolas, as minhas filhas, elas dão aula no grupo escolar do Estado de Minas Gerais, que aliás parece não paga, né? Não paga os professores, só metade do salário, um dia caiu muito tempo, outra metade. Então a gente vê a questão da educação, é isso que eu estou querendo falar. Então, a gente vê nas escolas essas crianças assim. Elas não deixam o professor falar, elas falam o tempo todo, elas gritam, elas ficam em pé o tempo todo, elas jogam as coisas umas nos outros, e os professores nos penam, viu? E tem outro detalhe, tem que passar de ano. Se não passar de ano, a mãe e o pai vão lá tomar satisfação. O filho tem que passar. Na terceira série do ensino fundamental, muitas crianças não sabem nem ler nem escrever. Eu falo isso, meus irmãos, porque é triste isso. Então, isso precisa realmente mudar, não é? Precisa haver mais educação, precisa haver mais esse sentido dessa educação de formar o caráter. Não é somente a instrução, é formar o caráter. Né? Então, isso acontece sempre. Agora, aí Kardec termina assim, a cura do egoísmo só se obterá pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. É o que a gente busca. Quando nós estamos educando o filho, a primeira coisa é que seja uma criatura de bem, um homem ou uma mulher de bem. E logicamente, a pessoa espírita vai transmitir os princípios da doutrina, vai levar para a evangelização, aí se torna adulto. Muitas vezes não frequentam o espiritismo, mas são espíritas que receberam isso nas ações, nas atitudes, não é? Aquela semente foi lançada. Agora, a primeira coisa, que seja uma pessoa de bem, uma pessoa digna, uma pessoa honesta, é isso que nós estamos sempre buscando, não é? Agora eu vou falar de uma coisa que aconteceu na França. Então, nesse caso aí, nós vemos da Unesco, vou falar a respeito da Unesco. Jacques Delors é um político francês e um homem muito culto. E no ano atrasado, aliás, ainda no início do século XXI, ele vai fazer um estudo sobre educação e vai trazer isso num livro que ele escreve, Educação, um Tesouro a Descobrir. Agora vejamos o que ele diz. Ele diz assim, a educação ao longo de toda a vida é uma construção contínua da pessoa humana. É claro que isso é todo dia que nós estamos nos educando, melhorando e tudo mais. Do seu saber e das suas aptidões, mas também da sua capacidade de discernir e agir. Deve levá-la a tomar consciência de si própria e do meio que a envolve, e a desempenhar o papel social que lhe cabe no mundo do trabalho e na comunidade. Então, esse é o final, a meta da educação. Mas aí ele diz assim, a família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo, ou seja, o amor, e o cognitivo, o conhecimento, assim como a transmissão dos valores e normas. Ele já está falando da família como a importância que ela tem para educar o indivíduo, para fazer com que ele se torne uma pessoa melhor, como que ele pode também construir a sua própria vida. Então, esse relatório, denominado Educação, Tesouro a Descobrir, foi entregue à Unesco, para a Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI. Então é isso lá, não é? Vamos ver se aqui também pode ser feito. A dimensão espiritual, olha bem, ele não é espírita nem coisa nenhuma, né? A dimensão espiritual deve estar no centro
da nossa reflexão sobre educação. Então, lembrar dessa dimensão espiritual, olha que importância ele falar isso, que nós somos espíritos, que nós temos algo além do corpo físico. E aí é o mesmo relatório, é um trecho do relatório que nós mencionamos, né? Muito bem. Kardec vai fazer uma pergunta, que também nos interessa muito nesse momento. As leis não deveriam ser mais severas? E aí nós perguntamos aqui para nós mesmos. As leis aqui do Brasil não deveriam ser mais severas? Que não deveriam ser cumpridas? Claro, não é? Então vamos ver a resposta. As leis não deveriam ser mais severas? A resposta dos espíritos para Kardec. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não mais precisarão de leis tão rigorosas. É assim mesmo, né? Enquanto não houver uma consciência do bem, do respeito ao próximo, da ética, enquanto não houver essa consciência, as leis têm que ser mais severas. Agora, começando a educar desde cedo, o que vai acontecer? Aos poucos, a lei vai ser cumprida. E a partir daí, Leon Denis, que eu apresentei agora mesmo, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que a evolução nós vamos conseguir a evolução quando as leis divinas que nós conhecemos pelos livros e de ouvir falar, já estiverem sendo vividas por nós, dentro de nós. Quando as leis estiverem dentro de nós, não precisamos mais nada. Porque nós vamos cumprir tudo, não é? Então isso já será uma coisa automática na vida do indivíduo. E ele não vai mais precisar de cárceres, de castigos, de violência, de coisa nenhuma, porque ele introjetou a lei no seu mundo íntimo e vai projetá-la na sua vivência. É esse que é o final de tudo, né? A nossa finalidade, a nossa proposta. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 796. Tudo isso, meus irmãos, a doutrina espírita nos apresenta para educar nossa alma, para educar o espírito imortal. Não apenas a criatura que está aqui no plano físico, vivendo, se relacionando com as pessoas, trabalhando, mas para que o espírito possa evoluir, para que o espírito possa amadurecer, possa estar mais consciente daquilo que ele é capaz de realizar. Porque nós temos muitos poderes. Eu escrevi um livro sobre isso. Os poderes da mente. Os poderes da mente são potencialidades. Só que eu dei o nome no livro de Os Poderes, não é? Não coloquei as potencialidades. Porque os poderes da mente, os poderes do espírito, tudo que nós temos, que são nossos atributos, que fomos criados por Deus, e Deus nos dotou, não apenas da inteligência, mas tudo mais. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quem são os espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Somos nós. Somos os seres inteligentes da criação. Mas com isso tudo ainda vem também a consciência de si mesmo, aqueles atributos que nós já mencionamos alguns, não é? Então nós temos a inteligência, nós temos esse poder da mente que nós nem sabemos usar, não é? Então eu gosto muito desse tema, a mente. E aí já escrevi 3 livros sobre esse assunto. Hoje, infelizmente, só tenho aí um, que é Os Poderes da Mente. Mas eu tenho também Mentes Interconectadas, que é a lei de atração, e também o outro é Transtornos Mentais, uma leitura espírita. Então nós vamos conhecendo mais a nossa mente, conhecendo mais a nossa capacidade, porque às vezes a gente acha que é pouca coisa. Ah, eu sou nada, fulano é que é inteligente, que é isso, que é aquilo. Mas existem muitos tipos de inteligência. Hoje já se fala das inteligências múltiplas. Uma pessoa que sabe fazer uma pintura de parede, assentar azulejo, eu acho isso formidável, porque se eu fosse assentar azulejo, ia sair tudo torto. Mas aquele lá, ele tem a inteligência espacial para isso, não é?
Então existem muitos tipos de inteligência, e aí a pessoa, se não der para uma coisa, vai dar para outra, e é muito importante. E nós precisamos desse conjunto das inteligências múltiplas. E aí vem a doutrina espírita para nos dar exatamente o conteúdo espiritual, moral, que nós precisamos trabalhar na nossa vida para o nosso crescimento. E já estamos caminhando para o nosso final. E aqui, Allan Kardec, numa das viagens que ele fez, em determinada época, depois de terminada o lançamento da codificação, da Gênese, né, que é o 5º livro, Allan Kardec vai começar umas viagens para visitar os núcleos espíritas que já haviam se formado. Então, ele vai realizar uma viagem espírita em 1862. Aí ele diz assim: é notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas têm um raciocínio precoce, que as torna mais fáceis de serem governadas. Nós as vimos em grande número, de todas as idades e de ambos os sexos, nas diversas famílias espíritas em que fomos recebidos. Isso nem lhes tira a alegria, nem a natural vivacidade. Elas mostram um fundo de docilidade, de brandura e de respeito filial que as leva a obedecer sem dificuldade e os torna mais estudiosos, as torna mais estudiosos. Então ele estava acompanhando isso, porque se hospedava com as famílias e aos poucos foi tomando conhecimento e vai colocar para nos mostrar isso. E as crianças de hoje em dia? As crianças de hoje em dia são espetaculares. Quem tem criança na família sabe o que eu estou falando. Elas são muito diferentes. Elas têm uma inteligência que é assim, assombrosa. É uma coisa assim impressionante. Elas sabem tudo desses aparelhos que ensinar a funcionar. Ela que ensina pra gente. Não é? Porque hoje crianças de 2, 3 anos sabem mexer naquilo tudo. 2 aninhos já estão ali. Já falam com 2 anos, tudo. Não é? Então é muito importante. Com 1 ano já começam a falar. E com 2 já estão falando assuntos os mais diversos. Então eu acompanho agora meus 2 bisnetos. É uma coisa assim que a gente fica impressionado. E eu vejo também as crianças de outras idades, de outras pessoas, na evangelização do centro, então por aí afora. E as crianças são muito interessantes, não é? Então uma delas, a gente falando sobre os espíritos, não é? Então, olha o que a criança percebeu. Falou assim: mas só tem espíritos homens? Eu falei assim, por quê? Olha, fala assim, os espíritos, ele não tem as espíritas, não. Ele raciocinou bem, né? A gente fala os espíritos, que é o masculino e o feminino, né? Mas no entendimento dele, pequenininho, quase 1 ano, ele falou, e não tem as espíritas, não? Eu achei gozado isso, né? Ele está na evangelização, esse menino. Então, meus irmãos, nós temos que pensar muito. Nós temos que entender muito a doutrina espírita, aplicá-la na nossa vida. Então nós hoje estamos aqui reunidos e quando nos reunimos para palestras, para estudos, nós estamos fazendo o quê? Pensando o espiritismo. É preciso pensar o espiritismo. Isso é muito importante, porque aí nós aprofundamos o conhecimento. Agora depois é preciso pensar como espírito. Nós vamos pensar o espiritismo para depois pensar como espírito, na vivência, não é? Então, essa vivência que nós necessitamos realizar. Que às vezes nós ficamos assim até dividida num assunto, numa coisa, como que eu vou fazer, que atitude eu vou tomar? Aí lembra, você é espírita, como é que você vai fazer? E Jesus, aí a pessoa lembra. Então vamos tomar cuidado quanto a isso, não é? Porque muitas vezes no nosso lar nós temos parentes complicados, difíceis, mas o lar é o lugar onde nós temos que cumprir mais ainda essa nossa condição de espírita. E às vezes nós temos parentes muito difíceis. E aí, eu digo sempre, todo mundo tem um parente difícil. Se não tem, pode esperar que vai chegar. É o parente, isso, e chega tempo. E aí, você é espírita.
você vai saber tratar o parente difícil de uma forma que você conquiste essa pessoa. É difícil, não, mas consegue. Então, as atitudes, como vai tratar a pessoa, e a pessoa está tomando conta de tudo. Esse parente difícil, ele vigia. Ele vigia a pessoa. Se a gente comete um errinho assim, você não é espírita, como é que faz isso? Daí é bom, né? Está vigiando e tal. Fora as outras coisas, né, que pode acontecer. Isso a doutrina nos ensina. Ela nos mostra essa nossa capacidade de realizar isso. E finalizando, então, a pergunta que Kardec faz. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Deus não lhe oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. É a questão 625. E nós temos aqui também, um PowerPoint, que eu vou também trazer, porque tem um fundo musical, né? Eu não sei se todos vão ouvir. Mas nós temos o texto da Joana de Ângelo, que vale a pena, para nós rendermos graças a Deus por tudo na nossa vida. Rende graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso em que te encontras, onde trabalhas e progredes. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos, que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários, que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece, todavia não te ouvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que te não chegaram. Agradece sempre a Deus, no júbilo ou na prova, na paz ou na luta, na saúde ou na doença, na multidão ou na soledade. Agradece ao Pai Criador a dádiva da vida. Em qualquer circunstância, todos os dias, faze do reconhecimento o teu hino de louvor e de ação no bem, os motivos de tua existência, orando e rendendo graças a Deus, sem cessar e sem cansar-se. Nós estamos rendendo graças a Deus por esse momento, pela doutrina espírita, pela nossa vida, por tudo que já recebemos, por tudo que ainda vamos receber. Sabemos que temos muita proteção, muito amparo. Nós estamos rendendo graças a Deus pelo trabalho na doutrina espírita. E também pela presença de todos vocês, das casas que nos estão visitando, desejando que todos continuem com o mesmo sucesso, com a mesma luz, com a mesma paz, com o mesmo amor. Muito obrigada.